Bom dia e bem-vindos à apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2024, em que André Milanez, CFO da B3, comentará os resultados da companhia juntamente com Fernando Campos, Superintendente de Relações com Investidores. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, via webcast. O replay deste evento estará disponível após o seu encerramento. Olá, eu sou Fernando Campos, do time de Relações com Investidores da B3, e sejam bem-vindos a mais uma divulgação de resultados da B3, em que eu e o André Milanez, o CFO da companhia, a gente vai trazer os principais destaques dos resultados do quarto trimestre de 2024. O André vai começar passando um panorama geral do trimestre. Tudo bem, André? Tudo bom, Fernando? Bom, a gente teve um trimestre com sólidos resultados, em linha com o nosso modelo de negócios bastante resiliente. Foi um trimestre que foi marcado por muitos eventos políticos no Brasil e no mundo, que trouxeram bastante volatilidade nos mercados em que a gente atua e que acabaram, consequentemente, se refletindo em volumes bastante consistentes nos nossos negócios. A gente teve um trimestre com uma receita que foi 7% maior do que no quarto trimestre de 2023, mas ligeiramente menor do que no terceiro trimestre de 2024. Aqui, a principal razão é uma quantidade menor de dias úteis. A gente teve 5 dias úteis a menos em relação ao terceiro trimestre de 2024. Fernando, fala um pouco mais agora para a gente sobre os dados do operacional que explicam um pouco dessa dinâmica. Claro, André. No desempenho operacional, vou começar aqui com derivativos listados, que continuam apresentando números sólidos, ainda que um pouco abaixo do terceiro trimestre de 24, principalmente pela menor volatilidade dos contratos mais curtos da família de juros em reais. Eu acho que vale destacar o desempenho do futuro de Bitcoin, novamente, que teve uma média diária de 206 mil contratos negociados, com uma receita de 43 milhões de reais no trimestre. No balcão, a gente teve um crescimento em 2 dígitos em quase todas as métricas operacionais quando a gente compara com o quarto trimestre do ano passado. Além do mercado de renda fixa, que a gente já vem falando há alguns trimestres e que manteve a dinâmica, sendo beneficiado por um cenário positivo para o crédito privado no Brasil e a diversificação do risco de carteiras dos nossos clientes, eu acho que vale destacar o desempenho dos derivativos de balcão, que teve crescimento de 17% em emissões e 29% no estoque, muito em razão da volatilidade que o André mencionou, que também foi o responsável por um bom desempenho no mercado de ações à vista. A gente teve um volume médio diário, um ADTV de 25,6 bilhões e um turnover de 145%. Aqui eu acho que o destaque fica novamente para os BDRs, ETFs e fundos listados, que somados representaram 15% do volume do mercado à vista. E agora em outros segmentos, eu acho que a UIF continua se beneficiando do mercado de financiamento de veículos aquecido. Na linha de tecnologia, utilização segue o crescimento da indústria de fundos, principalmente os fundos de renda fixa, que vem crescendo bastante. E por fim, dados, a receita cresceu 5%, com crescimento tanto em Neoway quanto em Neurotech. André, agora falar um pouquinho dos outros destaques financeiros. Legal, Fernando. Falando um pouco sobre as despesas, né? Então, as despesas no trimestre, vale acho que mencionar algumas coisas. Primeiro, a gente tem uma certa sazonalidade, principalmente nos gastos com tecnologia, que ficam mais concentrados no último trimestre, quando a gente tem um volume maior de entregas de projetos. No lado de pessoas, a gente teve algumas despesas extraordinárias com algumas rescisões decorrentes de mudanças na estrutura do quadro executivo da companhia. E acho que do lado de despesas atreladas ao faturamento, aqui uma boa notícia, um crescimento que está diretamente relacionado ao crescimento, aos altos volumes que a gente viu, tanto do produto lançado no ano passado, que foi o futuro de Bitcoin, assim como no caso do Tesouro Direto. Vale reforçar que as despesas ajustadas em 2024 ficaram na banda inferior do guidance, o que reforça nosso compromisso com a disciplina no controle de gastos. Se a gente excluir os efeitos de Neurotech, o crescimento das despesas ajustadas teria sido abaixo da inflação. Acho que é uma mensagem bastante importante de ressaltar aqui. Em relação ao nosso EBITDA,
A gente fechou o ano com um EBITDA recorrente de 1,6 bilhões de reais, um crescimento de 10%, fechando o ano com uma margem de EBITDA recorrente de 67%, acima da margem de 65% do quarto trimestre de 2023. Na linha de impostos, vale trazer atenção, chamar atenção aqui, que a gente tem a concentração de alguns benefícios, como por exemplo Lei do Bem, no último trimestre do ano, e com isso a nossa alíquota efetiva é um pouco abaixo da dos demais trimestres. E por conta disto, o nosso lucro líquido recorrente neste trimestre foi de 1,2 bilhões, um crescimento de 14% em relação ao ano passado. A gente teve as nossas distribuições e este ano, no ano de 2024, considerando o preço das nossas ações, houve uma priorização das recompras como forma de retornar o capital aos acionistas. Essas recompras totalizaram 3,7 bilhões de reais dos 5,3 bi retornado aos acionistas durante o exercício. As 340 milhões de ações que foram adquiridas durante o ano representaram cerca de 6% do capital social da companhia. Nós tivemos cancelamento de 220 milhões de ações durante o ano e já abrimos um novo programa de recompra com limite de 380 milhões de ações, o que representa cerca de 7% do capital social da companhia, reforçando o nosso compromisso de distribuir, de retornar a maior parte da geração de caixa da companhia aos nossos acionistas. Vale lembrar também, em relação à nossa estrutura de capital, que durante o mês de janeiro a gente finalizou a nona emissão de debêntures da companhia no valor de 1,7 bilhões de reais com prazo de 6 anos e custo de CDI mais 0,59%. E por fim, vale comentar alguns destaques estratégicos e de lançamentos de produtos que a gente teve no último trimestre. Primeiro ponto, a gente começou a aceitar como garantias na Clearing B3 debentures. Então acho que isso é um movimento importante para destravar volume e para incentivar este mercado que tem ganhado uma proporção muito relevante nos negócios da companhia. Tivemos também o lançamento do Tesouro Direto Garantia, que é mais uma ferramenta que reforça a importância do produto e ajuda a destravar a agenda do crédito, e a migração da negociação de títulos privados para o TradeMate, a nova plataforma da B3, que visa aumentar a participação no crescimento do mercado de crédito privado no país. E caminhando para o fim, na semana passada o Conselho de Administração aprovou a incorporação da Neoway e da Neurotech, que agora será apreciada numa assembleia extraordinária que já foi convocada ali para o dia 13 de março. Os benefícios fiscais originados dessa incorporação somam aí perto de 800 milhões de reais e vão ser capturados a maior parte desse benefício ao longo dos próximos 5 anos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Caso esteja conectado via telefone, digite estrela 9 para levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode deixar a fila clicando sobre abaixar a mão ou digitar estrela 9 novamente, caso esteja conectado pelo telefone. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, pressione levantar a mão ou digite estrela 9 caso esteja conectado por telefone. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Matheus Guimarães, da XP. Por favor, senhor Guimarães, seu microfone já está liberado. Olá, bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de fazer pergunta e parabéns pelos resultados. Acho que esse ano vocês tiveram aí esse lançamento do futuro de Bitcoin, que acho que foi bastante relevante, né?
que vocês esperam aí para 2025? O que pode ter de lançamento aí no pipeline? Se vocês puderem falar um pouco do quais as novas frentes aí nessa essa cruzada aí de diversificação de receita, acho que seria bom aqui para a gente. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Matheus. Acho que a gente tem uma agenda bem grande de novos produtos que a gente pretende lançar em 2025, além de potenciais outros futuros e derivativos da família cripto, que a gente comentou, ou seja, a gente já tem aqui ideia de trazer futuro de Ethereum, futuro de Solana, possivelmente opções de Bitcoin também até o final do ano. Então, tem uma agenda grande de lançamento de produtos da família cripto, assim como foi o futuro de Bitcoin. A gente também vai continuar avançando bastante nessa agenda de trazer mais inovações e novos produtos para o mercado. O Fernando comentou no call anterior, mas na semana passada a gente lançou, por exemplo, as opções semanais sobre o índice, revisitou o tamanho de contrato também. Então, é uma agenda que vai permear aí 2025 com bastante intensidade de novidades e produtos, e a gente acha que esse é o caminho para continuar inovando e crescendo no mercado. Maravilha, André. Obrigado aí. Valeu, Matheus. Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, pressione o botão levantar a mão ou estrela 9 caso esteja conectado pelo telefone. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Milanês para as considerações finais. Por favor, Sr. André. Eu gostaria de agradecer a todos por terem acompanhado mais um call de resultados da B3. 2024 foi um ano marcado por várias turbulências, e eu acho que mesmo nesse cenário a B3 conseguiu entregar um resultado bastante satisfatório, com crescimento em praticamente todas as linhas de negócio, o que reforça a relevância da nossa estratégia de diversificação, de fortalecimento do nosso core business e de expansão em adjacências ao nosso negócio principal. Encerramos este ano bastante animados com o que tem pela frente, várias oportunidades diante da B3 para 2025, nos diversos mercados onde ela atua. Então, a gente está bastante animado com diversas oportunidades, seja nos mercados core, seja nas adjacências, e a gente deve continuar entregando resultados bastante satisfatórios para os nossos acionistas. Gostaria de agradecer aqui a todos os funcionários, clientes e todos que se envolveram de alguma maneira para entregar esses resultados. Uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana a todos. Um grande abraço, até a próxima. A apresentação da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.